Olá, amante da literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer as grandes obras e os grandes autores da língua portuguesa. No nosso segundo vídeo da série Ler Poesia, nós vamos falar sobre um dos grandes nomes do lirismo brasileiro, o poeta Manuel Bandeira. Aliás, nós dedicaremos 2 vídeos a Manuel Bandeira, este e o da próxima semana. Venha comigo e vamos conhecer um pouco mais da obra deste pernambucano que mudou a nossa poesia. Manuel Bandeira nasceu em Recife no ano de 1886. Com um pouco menos de 20 anos, em 1904, ele se muda com a família para São Paulo, onde ingressa na Escola Politécnica, ou seja, estudaria a área de engenharia e a área de arquitetura. É interessante lembrar, como curiosidade, que a Escola Politécnica não era vinculada à USP. Hoje né? A Poli faz parte da USP. Mas a USP, a Universidade de São Paulo, ela só vem a ser fundada nos anos 30, em 1934. Então, já existiam algumas faculdades, como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ou a Escola Politécnica de São Paulo, autonomamente, que depois são incorporadas ao todo chamado USP. Manuel Bandeira fazia o seu curso na Escola Politécnica de São Paulo quando foi diagnosticado com a doença que era a mais mortal no início do século XX aqui no Brasil, a tuberculose. Ter tuberculose era quase uma sentença de morte, porque a cura era extremamente difícil, dolorosa e não raro deixava sequelas. Portanto, o jovem Manuel Bandeira começou a viver rondado pelos fantasmas da tuberculose, já que, uma vez contaminado, ainda que eventualmente curado, ele poderia ter recaídas, problemas de imunidade baixa, enfim, e uma recaída mais grave o levaria diretamente ao caixão. Portanto, Bandeira viveu a vida inteira achando que ia morrer cedo ou se preparando para uma morte que, ao fim e ao cabo, não aconteceu cedo. Da primeira geração de poetas modernistas, Manuel Bandeira foi o que viveu mais. Ele viveu 82 anos. É isso mesmo. Manuel Bandeira foi falecer no ano de 1968. Existe uma foto icônica que você pode procurar na internet que tem Manuel Bandeira, nascido em 1886, ao lado de Vinícius de Moraes, nascido em 1913, e ao lado de Chico Buarque, nascido em 44. Gerações completamente diferentes dos nossos versos, e os 2 últimos, Chico e Vinícius, também ligados à música. Outro ponto importante a destacar da vida de Manuel Bandeira, da sua vida poética, da sua vida autoral, foi a participação decidida, fundamental na Semana de Arte Moderna de 1922, que foi uma revolução artística, quando se propôs fazer uma arte no Brasil, do Brasil, por brasileiros e para brasileiros. Apesar de não subir ao palco no Teatro Municipal de São Paulo, ali em fevereiro de 22, por sua timidez, Bandeira colaborou ativamente com a organização, inclusive com um poema chamado Os Sapos, que foi declamado por Ronald de Carvalho na ocasião da Semana de Arte Moderna. Feitas as apresentações, vamos ao texto. Hoje eu vou analisar com vocês Poética, poema publicado em 1930 no livro Libertinagem, que é, digamos, uma proposta, um manifesto do que Bandeira acreditava ser o lirismo, por meio, obviamente, de uma voz lírica, de um eu lírico que fala no poema, de um novo lirismo, de um lirismo real e não de um lirismo de escritórios. É bom saber também que essa nova ideia de lirismo, esse lirismo real e não lirismo de escritórios, já tinha sido pensado por todos os modernistas, Oswald de Andrade, inclusive, nos 2 grandes manifestos que escreve, seja o Manifesto Pau-Brasil, de 1924, ou o Manifesto Antropófago, de 28, ele proclama, ele destila uma certa raiva, uma raiva contra o gabinetismo. O que era o gabinetismo? Era a poesia fechada em si, os poetas das Torres de Marfim, os parnasianos, os simbolistas, que no final do século XIX produziram bela poesia, é verdade, mas poesia primando pela forma e não pelo conteúdo, poesia desligada da sociedade. Bandeira vai no mesmo sentido. Quando ele escreve Poética, ele propõe, ele grita, ele chama por um lirismo que não é o lirismo fechado, é um lirismo aberto, amplo, popular, real.
Vamos dar uma olhadinha? Dividir o poema em 3 partes. Olha aí. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Sou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Nesse primeiro momento, nessa primeira estrofe, o Bandeira grita ao lirismo fofo, bonitinho, educado, perfeito, a forma bonita. A forma bonita, mas só a forma, segundo o eu lírico, não é exatamente uma forma lírica. É uma forma trabalhada, é um protocolo, é um seguir à risca regras, mas não é um lirismo real, é um lirismo falso, um lirismo fabricado, um lirismo produzido, um lirismo feito do exagero de averiguar a origem de cada palavra no dicionário, de produzir as melhores rimas e as melhores imagens poéticas. O lirismo parnasiano e simbolista, como eu disse há pouco, lirismo contra o qual Bandeira se posiciona. E ele segue. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. Abaixo os puristas. Quem são os puristas? Os que faziam uma poesia cheia de preciosismos, com a melhor linguagem, o melhor vocabulário, rimas ricas, métrica perfeita? Não, chega. Isso não é poesia, isso é torre de marfim, é isolamento, isso é estar fora do mundo. Abaixo as palavras que significam exceções, diferentes, difíceis, as palavras que ninguém usa. A poesia precisa ser real. Abaixo os ritmos de versos que ninguém conhece. Chega! Eu não quero o lirismo namorador, o lirismo que fala de um ideal não atingido, o lirismo político que não arranja briga com ninguém. Eu quero botar, como dizia o Sérgio Sampaio, um compositor do século XX, eu quero botar meu bloco na rua, eu preciso dizer, e para dizer eu não posso ter um lirismo namorador, político, do tapinha nas costas, do aperto de mão, magro, doente, raquítico, sifilítico, sífilis, uma DST, bastante presente ali no início do século XX. Estou farto de qualquer lirismo que se rende ao que não seja o próprio lirismo, que capitular-se é render-se a algo externo. O lirismo deve existir nos fatos e por si. O lirismo dos fatos também é uma proposta lá dos manifestos do Oswald. E Bandeira termina assim: de resto, se não for uma coisa real, se for gabinete, apreço ao senhor diretor, relógio de ponto, não é lirismo. Será a contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Você fala, nossa, Átila, mas não tem pontuação? Não, não tem. A leitura é rápida. Contabilidade, tabela de seno, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Tudo isso se atropelando, as palavras em excesso, preciosas, sem sentido. Quero antes, e aí ele grita o seu desejo, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil, duro, complexo, complicado e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, dos palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. A proposta de Bandeira também é a proposta modernista, o lirismo que rompe amarras, o lirismo que muda, que modifica, o lirismo que fala, como dizia Oswald, que fala do Brasil, do carnaval, do céu anil, que fala do ocre nas ruas, que fala das pessoas, dos momentos, dos problemas, o lirismo que critica o que está errado na sociedade, mas um lirismo útil, e não o lirismo preso em altas torres com rimas preciosas. O lirismo preso em altas torres é uma prisão, e o lirismo que Bandeira deseja, por meio da sua voz poética, é o lirismo que liberta, e o que liberta é o real, é o fato, é a observação de tudo aquilo que real e efetivamente existe. Esta é a poética de Bandeira, a poética que busca um lirismo nos fatos, não na teoria e nem nas construções preciosas e distantes que ignorem, que virem as costas para os fatos sociais. Conhecia o poema? Gostou de Bandeira? Então, se você gostou, não deixe de colocar o seu like, a sua curtida aqui no nosso vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações. Procure-nos no Instagram, @almadaconsultoria, ou
Caso queira sugerir pautas, mande-nos um e-mail. Nosso e-mail é almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Semana que vem tem mais bandeira e a gente se encontra lá. Grande abraço!